Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Eu tô mesmerizado aqui com a São Silvestre, viu, Mônica? Tô com um olho no roteiro, um olho na São Silvestre, porque o negócio é impressionante. Não faz 3 minutos a gente falou que as mulheres estavam chegando no túnel da Paulista ali, que une a Paulista e a Doutor Arnaldo. Elas já desceram a Major Natanael, já chegaram até o Pacaembu. Agora estão terminando a Avenida Pacaembu, estão chegando... Já acabou e você ainda tá... Cara, lento. Se eu falar mais um pouquinho aqui, elas vão chegar. Vai acabar a corrida. Sensacional. Elas passaram por um radar de velocidade, acho que uma delas foi multada até. É um negócio impressionante como essas mulheres correm. Bom, vamos lá. Vocês lembram de 2018 e de 2020? A tragédia que esses anos foram para o PT? O PT perdeu prefeituras, perdeu governos estaduais, perdeu a eleição presidencial depois de 4 vitórias consecutivas. Houve quem cogitasse a ideia, Mônica, você vai lembrar disso, de acabar com o nome Partido dos Trabalhadores e fundar uma nova sigla, porque aquele nome estava tão desgastado que nunca mais receberia a confiança do eleitor. Só que a política é como as nuvens, e a preferência pelo PT acaba de chegar ao seu melhor resultado desde 2013, Mônica. Bom dia, agora sim para você. Olá, Megali, bom dia a todos. Pois é, a pesquisa do Instituto Datafolha, que foi divulgada nessa sexta-feira, né, na Folha de São Paulo, mostra o PT aí com 28% da preferência do eleitorado, ou seja, de cada 10 brasileiros, praticamente 3 preferem o PT a outros partidos, né, uma forte recuperação, como disse você, em relação aos 17% que o partido chegou a ter no auge de suas crises aí. Essa preferência, ela confirma, né, Megali, uma cristalização em torno do partido, em torno do ex-presidente Lula, com a qual os aliados de Jair Bolsonaro trabalham, né, e que dá a esses aliados de Bolsonaro, aos bolsonaristas, uma quase certeza de disputar o segundo turno em 2022, esse próximo ano que está chegando amanhã, né, está chegando logo mais à meia-noite, de disputar o segundo turno com Lula qual é o raciocínio? Diante das dificuldades que um dos candidatos da chamada terceira via vai ter para furar essa barreira de votos, tanto do lado do Lula, que hoje tem um percentual até bem maior do que essa preferência do PT, né? O Lula está com 48% da preferência dos eleitores, quanto uma muralha do lado do Bolsonaro. Que muralha seria essa? Né? A muralha de votos em torno do Lula já está bem clara. Do lado do Bolsonaro há muitos desgastes, né? Eu conversei ontem com aliados muito próximos do presidente da República e o cálculo é o seguinte: o presidente tem hoje 22% das intenções de voto, segundo sempre o Datafolha, menos da metade do Lula, mas mais que o dobro de Sérgio Moro, por exemplo. O percentual de 22%, Megali, coincide exatamente com o daqueles que acham o governo dele ótimo ou bom. Então o Datafolha pergunta: você acha o governo do presidente ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? 22% acham que tudo que o Bolsonaro faz é ótimo ou bom. Mas, Megali, entre os 24% que respondem que o Bolsonaro é regular, haveria uma margem para uma reconquista rápida de votos, né? Quando o Datafolha pergunta, por exemplo, se as pessoas acham que o presidente Bolsonaro, quando trabalha, cuida bem do país, 30%, Megali, 30% respondem que sim, que quando ele trabalha, ele cuida bem do Brasil. Então, ou seja, uma parte dos que consideram o presidente da República regular, que respondem, né, o Bolsonaro é regular, eles estão contrariados, mas eles acabam apoiando esse jeito de governar do presidente da República. Porque a gente pode concluir que quando 30% dizem que o Bolsonaro cuida bem do país, nesses 30% estão os 22% que acham ele ótimo ou bom, estão um pouco dos que acham o Bolsonaro regular, tá certo? Então, você tem uma parcela muito grande já do eleitorado fidelizada entre esses dois maiores líderes, dois presidentes, né, um ex-presidente e um presidente, e por pior que o Bolsonaro esteja nesse momento, e ele está bem mal, 48% dos brasileiros
terminam 2021 achando que o Bolsonaro é o pior presidente que o Brasil já teve, né? O segundo lugar é do Lula, mas o Lula aparece com 18%, então você veja, um forço de 30% de votos. Enfim, por pior que o Bolsonaro esteja, haveria um caminho, acreditam aí os estrategistas, seguidores do Bolsonaro, para chegar em 2022 numa disputa razoavelmente segura para o segundo turno, e essa mesma estrada mais estreita, muito estreita, para uma terceira via, né, que não tem como entrar nos votos lulistas e não tem máquinas de governo para disputar com paridade de armas com o Bolsonaro. Por exemplo, o Auxílio Brasil, que foi promulgado nessa última semana do ano, ele pode ajudar na conquista de corações e mentes da parcela mais vulnerável da população, da parcela que ganha até 2 salários mínimos. Essa parcela hoje, ela representa, Megali, 51% do eleitorado, metade dos brasileiros que votam ganham até 2 salários mínimos, né? Isso é o Brasil. Esta parcela hoje é majoritariamente lulista, né? 56% das pessoas que ganham até 2 salários mínimos dizem que votam no ex-presidente Lula, contra só 16% do Bolsonaro. Né? E a terceira via fica bem para trás, 8% no Moro, 7% no Ciro, 4% no Dória. Então, essa parcela, o grosso da população, é aí que vai se dar também uma das principais batalhas pelo voto. E o Bolsonaro hoje tem uma avaliação horrível nessa parcela do eleitorado, só 17% aprovam o governo dele, mas, veja, na época em que o auxílio emergencial jorrava, né, o Bolsonaro chegou a ter 37% de ótimo e bom nessa parcela. Então há uma esperança de que ele recupere um pouco de terreno aí nessa metade da população, que é, ao fim e ao cabo, quem vai decidir quem vai ser o próximo presidente do Brasil, Megali. Então essa é o último comentário do ano, esse é o estado de coisas no último dia de 2021, vamos ver como estaremos em outubro de 2022, mas essas são as análises e perspectivas e janelas aí que se vê a partir das pesquisas, né? E no caso que a gente está comentando aqui, da pesquisa Datafolha. A Mônica desenhou bonito, com linhas bem definidas. Agora, Mônica, veja se você concorda comigo. A gente vê as atitudes do presidente, você defendeu um negócio que ninguém defende, que é você ir contra a vacinação em crianças, você tentar sabotar a vacinação nos próprios adultos, você curtir a vida doidado em Santa Catarina enquanto a Bahia está afundando. Ontem o Bolsonaro dirigiu lá um Hot Wheels, fez manobras, né? Ele nem se preocupa em se resguardar para evitar, né, a comparação entre a tragédia que está acontecendo na Bahia e a diversão total do presidente lá no sul do país. A única interpretação possível para isso, porque a gente pode se perguntar por que ele faz isso, né? Entrando num ano eleitoral, será que ele não se preocupa com a imagem dele? A única interpretação possível é que ele alimenta a sua base mais sectária e conta com esses votos para chegar ao segundo turno, porque acredita que o antipetismo, que anda meio adormecido, no meio da campanha eleitoral pode renascer e garantir a reeleição a ele. Ele não parece preocupado nesse momento em conquistar os votos mais moderados. Ele confia num repeteco de 2018, em que foi o maior beneficiado pelo sentimento anti-PT. É essa a sua interpretação também, Mônica? Sim, também eu acho isso. Agora, há coisas do presidente da República que são, não existe essa palavra, mas impossíveis de serem interpretadas, né, Megali? Porque, veja, o eleitorado do presidente da República gosta de vacina. 100% dos adultos brasileiros tomaram a primeira dose da vacina aqui em São Paulo, é o número que me vem na cabeça, né? Então, ele combate tanto e fala tão mal de vacina e coloca tanto empecilho para vacina, em nome de quê exatamente? Se ele poderia, ao contrário, ter esse trunfo na mão, né? Porque, ao fim e ao cabo, quer dizer, o único que podia comprar vacinas era o governo federal. Não é que ele teve um grande mérito, ao contrário, ele atrasou a compra de vacinas. Mas ninguém mais podia comprar vacina, só o governo federal. E, excepcionalmente, o estado de São Paulo, por ter o Instituto Butantan, né?
Que outro estado tinha um instituto como o Butantan que poderia negociar diretamente vacinas? Nenhum. Mesmo quando o governo de São Paulo trouxe as vacinas, o Butantan trouxe as vacinas, teve que ceder ao Plano Nacional de Imunizações, teve que ceder, vender, né, ao Ministério da Saúde, não podia aplicar diretamente na população de São Paulo. Portanto, você vê que ele teria um grande trunfo na mão, porque os bolsonaristas se vacinaram, né? O eleitorado do presidente da República foi aos postos e se vacinou, porque não é bobo, né? Mas o presidente segue falando mal, então a gente não consegue, tem coisas que são difíceis de interpretar, porque ele, o que ganharia com isso? Mas, no entanto, ele segue fazendo, né? E essa questão de esportes radicais, esse certo deboche, vamos dizer assim, com as coisas, de fato, agrada uma parcela do eleitorado. Você tem aí 22% que chove, faz sol, tem pandemia, tem desemprego, tem problema na economia, eles estão com o presidente Jair Bolsonaro, né? Então é aí que há essa confiança de que por que alguém vai deixar o Lula ou o Bolsonaro para votar no Moro, depois de tudo o que já foi falado dessas duas lideranças, né? A gente não pode falar que são lideranças desconhecidas, todo mundo sabe todos os problemas do Lula e todos os problemas do Bolsonaro, todas as qualidades eventuais e todos os defeitos, e estão com eles. Então fica difícil uma terceira via trabalhar, mas vão trabalhar, porque também se você entra no jogo achando que já está perdido, você não entra no jogo. Então, que há um jogo para ser jogado lá, mas que ele é difícil, ele é.